Aposto que você pensa que gerenciar um banco de dados dentro da nuvem é muito difícil, né? Não é. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode fazer para acessar uma instância de banco de dados que você tenha criado dentro do portal do Azure. Vou mostrar para você também como acessar ela de dentro do portal e como acessar ela usando uma ferramenta fora do portal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio da nossa série Falando Mais de Azure. Meu nome é Augusto Araújo, eu sou professor de Azure aqui na Cloud Treinamentos e engenheiro de Cloud. Bom, vamos lá. Eu vou contextualizar vocês primeiro do que a gente vai fazer aqui. Muita gente, às vezes, fica na dúvida, né? De tipo, olha, eu vou levar o meu banco de dados para a nuvem, então eu vou pegar o meu banco de dados tirado de um servidor que está aqui on-premises, né, dentro do meu data center, e vou levar esse banco de dados para dentro de um servidor que está na nuvem. E não é bem assim que a gente faz, tá? Não é bem assim que a gente recomenda que se faça. É você criar instâncias usando os serviços de bancos de dados que você tem dentro da sua plataforma de cloud, tá? No nosso caso aqui, eu vou fazer um exemplo usando o Azure SQL Database, que é um serviço de SQL que a gente tem dentro da plataforma do Azure. O objetivo desse vídeo não é mostrar como criar o banco de dados aqui dentro, e sim como é que eu faço para acessar um banco de dados já criado, tá bom? Dentro da plataforma. Vou aqui para o portal do Azure agora, estou na minha pasta Home, né? Estou na minha página Home, tá? E o que eu vou fazer? Eu previamente já criei aqui uma instância de banco de dados. Então eu tenho aqui um Resource Group já. Aí eu tenho aqui a minha instância, né, de servidor que eu uso para esse banco de dados. E eu tenho também a minha base de dados já criada aqui dentro da plataforma. O que a gente vai fazer? Eu preciso, primeiramente, clicar aqui na base de dados. Preciso clicar no serviço de base de dados para ele me mostrar as características da minha base. Então eu tenho aqui, ó, onde ela foi criada, né, qual que é a localização, qual subscription, tudo mais. E eu tenho também aqui, se eu quiser, por exemplo, conectar a minha aplicação nessa base de dados, eu tenho a possibilidade de pegar a minha connection string aqui e passar na minha aplicação. Mas eu não vou fazer isso agora. O que eu quero fazer? Eu quero simplesmente acessar um lugar onde eu consiga criar queries ou criar tabelas ou criar, inserir dados dentro dessa base de dados, tá bom? Eu tenho aqui uma ferramenta que eu chamo de Query Editor dentro do próprio Azure. Então eu vou clicar aqui nele, Query Editor. Essa ferramenta vai me possibilitar acessar a minha base de dados aqui agora, né? Eu passando o usuário e senha aqui, eu defini no momento em que eu criei essa instância de banco de dados e eu vou conseguir fazer todas as queries, todas as inserções que eu quero por aqui mesmo pelo portal. Tá? Eu vou passar o password aqui e olha o que vai acontecer. Ele fala para mim que eu não posso estabelecer uma conexão com essa instância de banco de dados. Por quê? Imagina que essa instância de banco de dados ela foi criada dentro da nuvem, ela tem os requisitos de proteção dentro da nuvem e eu estou tentando acessar de fora da nuvem, né? Eu estou tentando acessar da minha máquina, teoricamente. Então ele usa o IP da minha máquina aqui para acessar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar esse IP numa lista de IP confiável. Então eu vou simplesmente clicar aqui em lá o IP, né, on server. Agora eu só vou tentar de novo aqui e vou conseguir. Pronto, ó. Eu consegui acessar e eu vou criar uma tabela aqui só para a gente ver como é que funciona perfeitamente aqui a criação e o gerenciamento desse banco através do Query Editor. Table, aula, falando mais de Azure. E eu vou colocar aqui, primeiro campo, vou colocar ID, int, name, varchar. Lembrando que isso daqui é uma linguagem de SQL, do SQL Server. Talvez em outro tipo de banco de dados você tenha que fazer de forma diferente. Se eu der um refresh aqui na tabela, agora eu vou enxergar a tabela aqui. Pronto, legal. Qual que é o grande X da questão aqui? Nem sempre eu vou estar aqui, né, conectado ao banco de dados pelo portal, né? Então eu preciso, às vezes, fazer algumas queries, fazer algumas consultas, né? E até mesmo fazer testes, né, acessando a minha base de dados aqui através de ferramentas fora do portal. Então qual que é a ferramenta que a gente escolheu aqui, né? E que é muito importante você entender como é que funciona para você acessar esse banco. A gente vai utilizar o famoso Visual Studio
Code, né, gente? Então o Visual Studio Code é uma ferramenta de desenvolvimento aqui da Microsoft bem leve e bem prática aqui para vocês trabalharem, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente tem uma série de plugins aqui dentro do Visual Studio Code. Ó, eu abri aqui o meu Visual Studio Code. Para quem não tem ainda o Visual Studio Code instalado na máquina, eu vou voltar um pouco aqui, né, antes da gente falar da ferramenta. Eu vou mostrar para vocês aqui o site visualstudio.com. Acho que a gente tem aqui, ó, visualstudio.com. A gente tem aqui, ó, Visual Studio Code, bem prático aqui para a gente baixar para vários tipos de máquina, tá? E você instalar. Visual Studio Code é nosso Visual Studio multiplataforma aqui, você pode instalar em vários tipos de máquina. Beleza? Então, dito isso, baixem aqui Visual Studio Code e vamos começar a trabalhar em cima da nossa instância de banco de dados. O que eu vou fazer agora? No Visual Studio Code, ele é uma ferramenta que você pode instalar extensões nele. Então eu tenho algumas extensões já instaladas aqui, por exemplo, Terraform, tem extensão de Azure, né? Então eu consigo ver os recursos do Azure aqui dentro. Mas eu quero fazer a gestão da minha base através do SSMS. O que é o SSMS? É uma ferramenta que você utiliza para fazer todo o gerenciamento aqui de uma base de dados SQL Server. E essa ferramenta ela era separada antes, né? Você baixava a ferramenta, para o Windows ainda tem, né? Mas para quem não é o Windows, a gente tem uma outra forma de se fazer, de usar o SSMS. Por quê? Para quem tem o Windows, se normalmente instalar o SQL Express lá ou instalava o Management Studio, você abria a ferramenta. Para quem não tem o Windows, a gente instala através do Visual Studio Code aqui e você consegue usar bem mais tranquilo do que usando o SSMS puro. Augusto, mas para quem tem o Windows, também não consegue usar no Visual Studio Code? Sim, consegue. Visual Studio Code você consegue usar em qualquer plataforma, beleza? Primeira coisa, a gente vai clicar aqui em extensões no Visual Studio Code e a gente vai procurar aqui MS-SQL, tá? Que é uma extensão para a gente se conectar à base de dados, né? SQL Server, beleza? Eu vou instalar esse cara. Bom, depois de instalado esse cara, é recomendável que a gente reinicie o Visual Studio aqui, né? Só vamos reiniciar aqui só para a gente trabalhar melhor, tá bom? Aqui, ó. No meu caso, aqui no meu Visual Studio Code, ele instalou duas extensões, né? Então a primeira que ele chamou aqui de Database Project e a segunda que ele chamou de SQL Server. Então eu vou clicar aqui na SQL Server, é porque está muito grande aqui, né? Eu vou até diminuir um pouquinho o Visual Studio aqui só para a gente ver se melhora a visualização. Pronto, melhorou a visualização aqui. Então ele instalou o segundo aqui também para mim. Eu vou clicar nesse segundo aqui, eu vou clicar em Add Connections. Em Add Connections e aqui eu tenho que passar aqui, ó, o hostname /instance on server, né? Então pegar lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no portal do Azure as informações do meu server name, certo? Ou a minha connection string. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou voltar aqui no Azure, vamos tentar com server name. Então o que eu tenho que fazer? Qual que é o server name aqui da minha base de dados? Então lembra, eu estou lá aqui, ó, na bandeja da minha base de dados. Eu tenho uma informação aqui que é o server name. Ó. Então eu vou clicar nela aqui, ó, e passar aqui no meu Visual Studio Code. Tá bom? Então ele pediu aqui o server name pra gente vai passar. Vou colocar database, né, to connect, tipo qual que é a base de dados que eu quero me conectar. Então eu vou pegar o nome da minha base de dados aqui, né? Então qual que é o nome da minha base de dados? Vamos procurar aqui, ó. O nome da minha base de dados é Algroberto DB. Então eu vou copiar aqui e vou passar aqui também. E dei um Enter. Aí ele me pergunta, você quer fazer o login como, né? Você quer fazer o login de forma integrado com Azure AD ou você quer fazer o login do SQL, né? É o login da SQL porque a gente decidiu colocar lá, né? Decidiu criar a nossa instância passando login. Então, qual que é o login? Algroberto. Então, a mesma usuário e senha que eu passei ali no Query Editor dentro do portal, né? Então, eu vou dar aqui e o password, né? Password, opa, ó. O Visual Studio já mostra pra gente que password é criptografado, tá? Não vai mostrar pra gente aqui. Tem um Enter. Se eu quero que salve esse password aqui para conexões futuras, sim, eu vou marcar aqui que sim. Vou botar aqui uma conexão ao Algroberto Connection e vamos ver agora o que vai acontecer.
depois de todas essas informações que eu passei aqui para a ferramenta aqui dentro do Visual Studio Code, olha o que ele fez. Ele se conectou, gente. Olha o que ele fez aqui para mim. Ele se conectou lá no Azure para mim, dentro do servidor, na instância de banco de dados que eu tinha criado e dentro do banco de dados em si que eu tinha criado. Tá bom? Então, como que a gente confere isso? A gente criou uma tabela lá chamada... Vamos voltar lá no Query Editor. Vamos acessar. Vamos acessar aqui. A gente criou uma tabela aqui chamada Falando Mais de Azure. Né? Então, olha só. Vamos procurar essa tabela aqui. Olha essa tabela aqui, ó, Falando Mais de Azure, com duas colunas int e name, que foi que a gente criou lá. E aqui eu posso brincar, né? Eu posso trabalhar em cima da minha base de dados. Ah, eu quero fazer um select aqui dentro da ferramenta do Visual Studio Code. Posso fazer um select, ele me retorna os dados. Olha que legal. Posso fazer insert, posso fazer criação de novas colunas aqui dentro. Posso fazer o gerenciamento da minha instância, da minha base de dados, né? Não da minha instância, mas da minha base de dados, da forma que eu achar melhor dentro da ferramenta aqui. Tá bom, gente? O objetivo da aula de hoje era a gente conseguir mostrar para vocês aqui como fazer todo o gerenciamento dessa base de dados que a gente criou lá dentro da plataforma do Azure através ou do Visual Studio ou do Query Editor. Então, dessas duas formas, você consegue fazer o gerenciamento das suas tabelas dentro da sua base de dados, consegue fazer com que a sua aplicação se conecte lá dentro da sua base de dados de forma simples e rápida usando a plataforma do Azure. Se você quiser saber mais sobre como criar instâncias aqui dentro da plataforma do Azure, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, ó, de como que a gente faz isso, como que a gente cria VMs dentro da plataforma, tá bom? Vou deixar um outro vídeo aqui para vocês também de como você faz para criar aplicações e hospedar essas aplicações dentro da plataforma do Azure, tá bom? Com o serviço do App Service. Essas duas aulas prontinhas aqui para te ajudar a conhecer mais como você vai colocar sua aplicação no ar aqui dentro do Azure. Fechou?